Boa noite a todos, boa noite ao pessoal de casa, sejam bem-vindos, os novos. Quem é novo hoje? Eu vou passar uns recadinhos de como a casa funciona, para o pessoal que está chegando, e aí também, se vocês tiverem dúvida no final, pode procurar a gente que a gente esclarece, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente pede para desligar o celular. Por quê? Esse momento é o nosso momento de relaxar, esquecer aquele mundo complicado e corrido lá de fora, ficar um pouquinho em paz, porque a vida tá corrida, tá passando rápido, né, gente? Ó, já estamos no dia 16, quase meio ano já se foi. Então é um momento que a gente tem pra gente cuidar da gente, pra gente relaxar, pra gente poder conversar um pouquinho com os nossos mentores sobre o que a gente está precisando, sobre aquilo que está nos angustiando, para a gente poder deixar aqui para casa em paz, em tranquilidade e livre desse peso que a gente tem carregado nos ombros, às vezes, de todas essas angústias e aflições que a gente passa nessa correria do dia a dia. E então, a gente pede para desligar, porque a casa também, como nós somos uma casa espiritual, a partir do momento que vocês passam daquele portão, a nossa casa já foi preparada, nós fizemos a abertura, pedimos toda a proteção. E os equipamentos de tratamento espiritual, para quem faz o curso, eles são muito sensíveis. Então, o celular, todos nós sabemos que são ondas magnéticas. E assim como o passe, também são ondas magnéticas. Então, mistura tudo isso e acaba interferindo no tratamento de vocês. Então, por isso a gente pede essa gentileza. A gente também pede para que vocês, por favor, quem tem vício de fumo, de álcool, e até mesmo o jantar ou o lanche que vocês fazem antes de vir, que não seja algo pesado. Porque nem às vezes a gente come e vai ver uma TV, a gente não fica com aquela sensação, como a gente fica um tempinho sentado, vendo a palestra e depois sai tomar o nosso passe, então aquele estômago às vezes cheio incomoda a gente, e também, né, o álcool e o fumo também, para que a gente não esteja ali tão infectado com aquela toxina que a gente se coloca, né? Para a gente receber o nosso tratamento da melhor forma possível. Nós também sugerimos que vocês façam o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é como se fosse a nossa limpeza energética. Eu, quando falo dele, eu digo que assim como a gente limpa com água, sabão, detergente, é como se a gente estivesse fazendo uma limpeza daquele peso, daquelas energias negativas. Nós temos um panfleto explicativo, mas resumindo, a gente escolhe um dia e um horário na semana, onde a gente recebe a visita da equipe espiritual da nossa família, da nossa casa, para fazer essa limpeza. A gente faz uma precezinha de abertura, a gente faz uma vibração de energia, de coisas boas, não para desencarnados, tá, pessoal? Vibrações para desencarnados a gente deixa para fazer aqui na casa. Ou coloca o nominho no papel e põe na caixinha de vibração que está lá na frente, ou quando está aqui dentro faz o seu pensamento. A gente pede para vocês não fazerem para desencarnados em casa. Aí, feito esse pedido de energia, a gente lê um trechinho do Evangelho, do Segundo Espiritismo, ou se não tiver, pode ser um pedacinho do Evangelho, da Bíblia, do Novo Testamento, o que vocês tiverem na casa de vocês. Leia em voz alta, porque vocês não estão sozinhos, por mais que pareça, tem uma equipe junto com vocês. Essa equipe está ali para trabalhar, se tiver alguém precisando ouvir, então a gente faz em voz alta, comenta aquilo que leu, agradece, faz uma prece de encerramento, é uma coisa de 10 minutinhos no máximo. E é muito importante para manter a energia dentro do nosso lar e a limpeza. Uma vez por semana, se não der para fazer, eu marquei de fazer o meu, por exemplo. Eu faço de segunda-feira por volta de 6h30. Às vezes eu estou na rua, às vezes acontece alguma coisa. Aí eu amigos, atrasado, já converso mentalmente. E aí, com isso, a gente vai alinhando o nosso horário dessa visita que a gente recebe da espiritualidade ajudando a gente. Como somos uma casa de caridade, nós temos continhas para pagar, assim como vocês. E como a gente paga essas contas? Com a nossa cantina, com o nosso bazar, né? Então, quem tiver doações de roupas que não usa, de utensílios,
e quiser doar, pode trazer para a gente, que a gente reverte isso no bazar para pessoas que também precisam comprar com um preço mais acessível, e com isso a gente consegue pagar a nossa água, a nossa luz, nossa internet, que somos uma casa como aquela que nós temos também. Também, quem tiver doação de alimentos, puder doar, que nem eu brinco, foi isso que eu quis dizer. Às vezes a gente recebe uma cesta básica do trabalho, não usa tudo aquilo, pode trazer, porque nós temos 40 famílias que nós auxiliamos, então isso ajuda também a gente montar essas cestas para essas pessoas, certo? Nós temos uma rifa, abriu a rifa? Não, né? Temos a rifa desse quadro que está aqui no canto, esse quadro grande, bonito. Quem tiver interesse também, só falar com as meninas no final que a gente está vendendo a R$10. Nós temos o atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? Quem está começando na casa, por exemplo, pode marcar. É uma conversa com um trabalhador da casa, onde vocês vão falar quais são as expectativas de vocês, por que vocês estão procurando a casa, o que vocês conhecem do espiritismo, as dúvidas, o que trouxe vocês, para que a gente possa entender um pouquinho, direcionar um tratamento, né? Se o tratamento tem algum outro tratamento específico. Então, para vocês que são novos e também para aqueles que já frequentam, a gente aconselha fazer a cada 4 semanas, 8 semanas, para ver como está indo o tratamento e como vocês estão se sentindo. Nós também temos os cursos na casa, quem tiver interesse, são cursos gratuitos, online, onde nós estudamos o Evangelho, os livros de Chico, para que possa ter um pouquinho de conhecimento da doutrina. Nós temos a live online, vocês estão vendo que a gente está ali com o celular, antes era feito separado, agora a gente faz junto para não ter que ter 2 pessoas para fazer a palestra, que estava ficando um pouquinho desgastante para alguns. Então, nós vamos agora, o tratamento funciona, fazemos a palestra, fazemos as vibrações e o passe online, depois quem está aqui aguarda um pouquinho, que com a fichinha que recebeu, é chamado para fazer o tratamento dentro da sala de passe. O que mais que a gente tem? Só de recadinho. Então, agora, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma coisa que vocês não entendam, não conhecem, temos a biblioteca também, se quiserem pegar livros para ler um pouquinho, para quem é novo na doutrina, pode pegar um romance para entender, é só pegar também ali com as meninas, fazer uma fichinha que não tem problema. E agora, então, acho que a gente já pode encerrar os recadinhos, para que também não se estenda muito. Essa moça não para de falar. Quem vai fazer a palestra hoje é a nossa irmã Luzia. Você faz a prece também? E aí ela vai fazer a prece, vai fazer a palestra e depois a gente vai dando continuidade nos tratamentos com vocês. Qualquer dúvida é só falar com a gente no final, tá bom? Muito obrigada. Boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite ao pessoal da live. Sejam bem-vindos. E hoje nós vamos ler uma prece aqui que eu peguei, que é de Emmanuel. Ela é pequenininha, mas é muito bonita. Deus conhece, em verdade, todos os sofredores. Não acuses ninguém pela dor que há nas ruas. Não agraves a luta das crianças sem lar. Não faça julgamento de suposto culpados. O que o céu sabe é o que fazes o bem. Não condenes, ampara. Deus acredita em ti. Essa é uma grande verdade, né? Tudo que está aqui. Não devemos ficar culpando a pessoa que está na rua sem a gente saber o motivo por que ela está lá, né? O motivo ela tem, mas não devemos julgar ninguém, né? E Deus, ele já fala para nós. Nós temos os nossos problemas, cada um tem o seu problema, e eles sabem por que eles estão ali. Então, ao invés da gente apontar o dedo julgando eles, vamos orar por eles, né? É o que a gente pode fazer, pedir a Deus que põe a mão na cabeça de cada um deles, né? Vibrando muita paz, muito amor. Pedindo também vibração, vibrando pelos governantes, para que possam olhar por eles,
porque a família não quer que eles estejam ali, né? Mas se é uma opção dele, o que devemos fazer? Orar nesse momento, né? Então, agradecidos que estamos aqui mais uma vez por essa oportunidade, né? Vamos pedindo ao pessoal da live que, se não pegou a sua garrafinha de água, ainda é tempo de pegar, colocar aí do ladinho, né? Para ser fluidificada, a espiritualidade colocar o remedinho necessário, né? Enquanto a gente estuda aqui a lição de hoje, o plano espiritual está cuidando da gente, né? E a nossa lição de hoje está intitulada O Escudo. O que é o escudo? Quem sabe o que é o escudo? Tem vários significados, né? A polícia usa aquele escudo na frente para se defender, né? Das pauladas, das pedradas. Mas o nosso escudo aqui, na realidade, é a nossa fé. O escudo deste capítulo de hoje, deste livro chamado Vinha de Luz, escrito pelo Chico Xavier, pelo seu mentor Emmanuel, está intitulando de O Escudo. E o escudo é a nossa fé. Embraçando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo está em Efésios, capítulo 6, versículo 6. Aí o Emmanuel começa assim: ninguém decide a luta nem aparelhamento necessário. Não nos referimos aqui aos choques sanguinolentos. Tomemos para exemplificar as realizações econômicas. Quem garantirá o êxito? A produção, sem articular elementos básicos, imprescindíveis à indústria. A agricultura requisita instrumentos do campo. A fábrica pede maquinário adequado. Na batalha de cada um, é também dispensável a preparação de sentimentos. Requer-se intenso trabalho de semeadura, de cuidado, esforço próprio e disciplina. Paulo de Tarso, que reconheceu tão profundamente os assédios do mal, que lhe suportou as investidas permanentes dentro e fora da lei, recomendou usemos o escudo da fé, acima de todos os elementos da defensiva. Quem lembra da história de Paulo de Tarso? Que ele era perseguidor e passou a ser perseguido, né? Ele perseguia aqueles que falavam de Jesus. E no final ele teve a visão de Jesus e ele passou a pregar os ensinamentos de Jesus. Por isso que ele passou de perseguidor a perseguido. Quantas vezes ele não foi pregar e as pessoas prendiam, mandavam prender, batiam, né? Então, ele passou na carne tudo isso. E nem por isso ele desistiu. Por quê? Porque ele tinha fé. A fé dele era inabalável, né? A partir do momento que ele viu Jesus, a fé dele se transformou. E daí, desde então, nunca mais ele desistiu de seguir Jesus. Somente a confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis e inflamados no veneno que intoxica o coração. Todo trabalhador sincero do Cristo movimenta-se na frente de longa e porfiada luta na terra, golpes da sombra, estiletes de incompreensão,
cercam-no em todos os lugares. E se a bondade conforta, é a esperança ameniza imprescindível. Não esquece que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas. Isso é uma grande verdade, né? Eu fiquei lendo esse capítulo e eu estou lendo um livro chamado Reforma Íntima Sem Martírio. E também li no Evangelho, em todos os lugares que a gente estuda, cada um tem um modo de expressar sobre a fé. Quando na realidade ela é uma só, mas se a gente parar para analisar, fé, esperança, amor, caridade, tudo vem, né, se transformar em uma só. Porque a fé é a mãe de todas. Com a fé a gente consegue pôr em prática, procurar saber o que é a fé. O que a fé faz com a gente? Por exemplo, eu quero comprar um carro. Se eu for na agência já pensando que não vai dar certo, é claro que não vai dar. Porque eu estou mandando aquele pensamento negativo para o universo. Eu tenho que ir pensando, com fé em Deus eu vou conseguir, a minha fé é mais forte. Você vai lá e consegue, né? Então, por isso que a gente fala, a nossa fé, ela é inabalável, não podemos perder nunca, né? E o Emmanuel, ele vem falando pra gente o tempo inteiro, né? Embraçando significa braçadeira. Vamos abraçar a fé, sempre, né? E quer dizer, vamos abraçar essa braçadeira muito forte e não soltar nunca, pois ela é o nosso escudo. É o escudo que nos fortalece a cada dia, né? E nós somos esse aparelho. Para que tudo isso funcione, precisamos passar pela mão do homem. Na verdade, para tudo acontecer, vem o pensamento, vem as ideias, né? Vem o amor. Então, que a gente, né, se fortaleça. Pegamos livros, vamos nos conectar com Jesus, pegamos a Bíblia, vamos ler, pegamos o Evangelho, vamos buscar essas leituras que edificam a nossa fé cada dia mais, né? O exemplo de Paulo, para que exemplo maior que o de Paulo? Outro exemplo que nós tivemos agora há pouco tempo, né? Que nos deixou, Chico Xavier. Quantas vezes Chico não foi caluniado? E nem por isso ele saiu da linha, ele desistiu, né? Então nós somos a mesma coisa, devemos pegar essas pessoas que fizeram isso por nós e nos apoiar neles. Foram exemplo para nós, né? E o Emmanuel, ele vem sempre, em cada livro dele, esse livro aqui, esse foi lido em 25 de novembro de 1951. Olha quantos anos faz. Mas cada vez que a gente lê um capítulo desse, é como se fosse nos dias atuais, né? Por quê? Porque a gente para pensar, nossa, mas há tanto tempo. Mas e o que a gente passa hoje? As provações que a gente passa hoje? Se a gente parar para analisar, não é isso mesmo? Está sempre ali, mostrando, está presente no nosso dia a dia. Então, que a gente se fortaleça, né? Esse livro que eu comentei com vocês, Reforma Íntima Sem Martírio, tem um trechinho aqui pequenininho, que eu até marquei, para mostrar para vocês como que é, ó. A fé necessita de uma base, que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso fazer. Tudo que a gente vai fazer com fé, com vontade, né?
Vamos fazer assim. Olha, eu vou fazer uma caridade hoje. Vou servir uma sopa. Você vai fazer aquela sopa. O tempo que você está fazendo aquela sopa para distribuir para os necessitados, nela você está colocando o quê? Amor. Está pensando, a pessoa vai receber, vai ficar forte, vai se fortalecer. Então isso é a fé, é o amor, é a caridade, a perseverança. Tudo engloba uma coisa só, né? Então a gente deve fazer isso. Não é preciso, sobretudo, compreender. A fé necessita uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, aprender. Então, ele nos ensina a aprender a ter fé, né? E é isso que a gente faz no dia a dia. Não é só falar, é falar não só da boca para fora, mas sim do coração. O que a gente sente lá no nosso coração é mais forte, né? Outro pedacinho que eu marquei aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação, é a sua consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Em todos os lugares que a gente pega para ler, cada um ensina de uma forma para a gente. E é isso que a gente deve fazer. Aprender, lutar e buscar lá do fundo do nosso coração, todos os dias, essa fé inabalável em Deus, em Jesus, na espiritualidade, que está sempre do nosso lado, nos intuindo, nos amparando. E o Espiritismo, ele vem mostrar tudo isso para nós, né? Desde que começou essa pandemia, que a gente começou a fazer essas lives, a gente começou a estudar esses livros do Emmanuel, quem faz os cursos da doutrina espírita já aprende tudo isso. E foi uma forma que a gente aprendeu a fazer mais, foi buscar mais profundamente os ensinamentos, né? E isso a gente nos fortaleceu para passar por toda essa pandemia, graças a Deus, ilesos, né? Nós que estamos aqui, por quê? Porque nós tivemos fé, né? Cada um que está aqui teve a nossa fé, teve a sua fé. Então, que ela continue nos fortalecendo todos os dias, né? Que a gente consiga passar cada dia mais fortalecidos na fé e no amor de Deus, né? Então, nesse momento, vamos agradecendo pelo estudo que tivemos na noite de hoje. Peço a ajuda de vocês para fazer as vibrações, para aquelas pessoas que estão em casa assistindo a nossa live, né? Não puderam vir aqui, mas que pede para a gente vibrar, põe o nominho delas lá no caderninho de vibrações e pede para a gente vibrar. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus, a Jesus, a equipe do plano espiritual que se encontra aqui conosco. Vamos vibrar muita paz, muita luz, muito amor pelo nosso planeta Terra. Vibrando muita paz, muita luz, muito amor por todas aquelas pessoas que se encontram doentes nos leitos de hospitais, nos leitos das suas casas, que, se for do merecimento de cada um, possa estar recebendo o remedinho necessário, o auxílio para as suas dores. E vamos vibrando, Pai, muita paz, muita luz, muito amor, pela unificação do Evangelho de Jesus,
vibrando saúde, a luz verde da cura, a todos aqueles que se encontram doentes do corpo físico e espiritual. Vibrando muita paz, muita luz, muito amor, por todos aqueles nomes que se encontram nas caixinhas de vibrações, pelos nomes dos animais queridos que as pessoas colocaram nas caixinhas de vibrações, vibrando por todas as religiões, vibrando muita paz, muita luz, muito amor, pelos asilos, as casas de repousos, por aqueles lares que as crianças vivem abandonadas, que elas sejam envolvidas em muita paz, muita luz e muito amor. E pedindo, Pai, uma vibração de muita paz, muita luz, muito amor, por todos os nossos familiares, presentes e ausentes, por aqueles que se dizem nossos inimigos, que eles sejam envolvidos na luz do Pai Maior. E assim, nesta mesma sintonia de paz, de amor, de carinho, pedimos que a equipe espiritual visite os nossos lares, que seja colocados remedinhos salutares nas nossas águas, que se for do nosso merecimento, possa estar sendo fluidificada cada garrafinha de água, cada copinho de água, que possam estar sanando todos os nossos probleminhas físicos e espirituais. E nesta mesma paz, harmonia, tranquilidade, pedimos à equipe espiritual neste momento que visite os nossos lares, dando um passe, nos fortalecendo, que possamos ser harmonizados, reorganizando os nossos centros de força, que seja retirados todos os miasmas, todas as negatividades do nosso corpo físico e espiritual, que possamos estar recebendo aquilo que for do nosso merecimento neste passe. Que esta equipe que se encontra, tanto nos nossos lares, quanto aqui neste momento, Pai, que nos fortaleça a cada dia. E assim, neste momento, agradecidos que estamos por este passe revigorante, pedimos a permissão para estar encerrando o passe da noite de hoje e pedindo que a equipe espiritual nos dê permissão para estar encerrando com as tuas bênçãos e o teu amparo e possamos, Pai, dar início aos tratamentos aqui na casa, que sejam todos fortalecidos e amparados. E até a próxima semana, se assim for da vontade de Deus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.